Muita gente ainda acredita que união estável só existe quando o casal mora junto, e que mantendo casas separadas, contas separadas e cada um no seu endereço, dá para evitar esse problema jurídico. Mas a verdade é que não dá. E isso precisa estar muito claro. Não é o endereço que define a existência de uma união estável. A lei exige outra coisa: convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família. Então, se esses elementos estão presentes, a união vai sim ser reconhecida, mesmo que cada um durma em uma casa diferente. E aqui está o ponto que as pessoas ignoram. Não adianta tentar organizar a relação para que ela pareça um namoro, por exemplo. Se na prática vocês vivem como um casal, o direito vai enxergar dessa forma. O juiz não vai analisar o CEP, ele vai analisar o comportamento, o tempo de relação, exclusividade, dependência financeira, viagens, planos em comum, como o casal se apresenta socialmente, e tudo isso vai pesar muito mais do que o fato de morar junto ou não. E quando essa união é reconhecida, existem as consequências. Se não houver contrato, vai aplicar-se o regime de comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que foi adquirido durante a relação pode ser dividido. Imóvel no nome de um só, empresa aberta durante esse período, investimentos acumulados, tudo vai entrar na partilha. E tem mais, existe também o direito à herança. E é aqui que a situação se torna ainda mais sensível, principalmente para quem tem filhos. E uma coisa que acontece muito, muita gente evita formalizar a união estável achando que assim vai proteger o próprio patrimônio. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Sem contrato, você não evita a união, você só perde o controle sobre ela. Porque se houver discussão, quem vai decidir as regras é o juiz e não o casal. Então vou te dar um exemplo. Mariana e Rodrigo ficaram juntos por 9 anos. Nunca moraram juntos, mas viajavam, conviviam em família, tinham uma relação pública. E durante esse período, o Rodrigo comprou um imóvel só no nome dele. Quando a relação terminou, surgiu a dúvida: existe direito? Existe, porque havia união estável. Mas foi necessário que a gente provasse isso: mensagens, fotos, testemunhas. Se existisse um contrato de convivência definindo o regime de bens, essa discussão não existiria. E agora um cenário ainda mais delicado e mais comum do que parece. Carlos tinha filho de um relacionamento anterior e mantinha uma relação de anos com Sônia. Eles nunca formalizaram nada. E quando ele faleceu, sem testamento, o patrimônio foi destinado aos filhos. A Sônia entrou na justiça para tentar o reconhecimento da união estável e garantir os seus direitos. Foi um processo longo e desgastante e também evitável. E aqui está o ponto central. Quem tem filhos precisa ter ainda mais atenção, porque sem planejamento o conflito não é só jurídico, ele vai se tornar familiar. Vai se tornar uma disputa entre companheiro e filhos, discussões sobre patrimônios, processos que poderiam ser evitados com uma simples decisão lá atrás. O contrato de união estável, diferente do que pensam, não é por desconfiança. Ele é um instrumento que permite que o casal defina o regime de bens, organize o patrimônio, proteja os seus filhos e evitem conflitos futuros, e assim garantir a segurança jurídica para todos os envolvidos. Sem o contrato, a união vai existir da mesma forma, mas você transfere para o judiciário o poder de decidir sobre a sua vida. E isso quase sempre custa tempo, dinheiro e desgaste emocional. Se você está em um relacionamento sério, morando junto ou não, e principalmente se você tiver filhos, esse é um assunto que não deve ser adiado, porque no direito, quem não planeja, resolve depois, e geralmente resolve pior. Para mais conteúdo sobre os seus direitos, acompanhe nossas redes sociais que estão na legenda aqui embaixo. Até mais!